Olá, eu sou Wellington Dominique, membro da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da UAB de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a Cássia dos Anjos, especialista em SD e responsabilidade social, para fazer esse primeiro episódio, onde nós vamos falar sobre viés inconsciente, uma introdução do tema acesso à justiça e todas as violências de gênero. Cássia, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda. Muito prazer, um prazer grande meu também, por estar aqui discutindo algo tão importante, né? Afinal, a sociedade está mudando e nós temos que mudar junto com ela. Eu sou um homem negro de 24 anos, com cabelo cacheado e estou usando uma roupa branca. Eu sou uma mulher negra, estou com um turbante, uma faixa de leopardo, um brinco com búzios e estou com um macacão laranja. Cássia, diz pra gente o que é viés inconsciente e qual a importância desse tema para este momento da sociedade. Bem, antes de mais nada, antes de falar sobre viés inconsciente, eu vou fazer uma pequena dinâmica. Eu vou pedir para você imaginar um CEO de uma grande empresa. Depois, você vai imaginar uma pessoa que é um jornalista, é uma pessoa jornalista famosa mundialmente. Ok, Depois, eu vou pedir para você imaginar uma pessoa que dirige, que pilota um avião. ok, Beleza? beleza. CEO que você pensou por acaso é um cadeirante? Não, a princípio não. E a segunda pessoa que eu falei para você pensar por acaso é uma transexual? Não, E a terceira pessoa que eu pedi para você falar por acaso o piloto é negro? não. Então, tudo isso faz parte do nosso viés inconsciente. Inconscientemente, nós atribuímos para pessoas, de acordo com características físicas, certas atitudes e atributos. Isso daí vem desde a pré-história. Por exemplo, quando chegavam uma tribo de vermelho e uma tribo de azul, as pessoas já achavam, não, aquela tribo de azul não é legal, entendeu? E isso foi perpetuando e ficou mais intenso porque dentro de nossas casas nós recebemos uma educação com algumas coisas, nós temos a influência da cultura, de filmes, novelas, e aí isso fica muito forte. E isso acaba sendo o estopim que gera estereótipos e, consequentemente, preconceitos. Então você diz pra mim que o viés inconsciente é o início de tudo. Antes de falarmos sobre os outros problemas, que são muitos, né? É racismo, a violência de gênero, a misoginia. É importante a gente entender o que é viés inconsciente. É isso, Cássia? Exatamente. Porque tem um grande pensador economista, prêmio Nobel de Economia. É tão interessante essa história de viés inconsciente que ele é estudado por esse senhor que se chama Daniel Kahneman. Ele percebeu que toda vez que as pessoas iam investir alguma coisa, existia esse viés inconsciente. É estudado pela neurolinguística também. E esse estudo mostra que inconscientemente nós tomamos atitudes achando que são certas sem nos darmos conta, afinal, elas são inconscientes. E em nossa sociedade hoje em dia, em 2023, a gente percebe as consequências desses vieses e cada vez mais as empresas, no mercado de trabalho, na nossa sociedade, as coisas estão mudando. E a gente percebe a necessidade de não ter estereótipo a absolutamente ninguém. Como que nós conseguimos desconstruir? Se é inconsciente, como que a gente consegue desconstruir e modificar o nosso pensamento? Trazendo a consciência. Por exemplo, hoje, nós falando sobre isso, nós teremos mais consciência. Por exemplo, em determinadas novelas na década de 70, falava-se que era um preto de alma branca. E isso, desde a década de 70, através dos nossos pais ou avós, foi se perpetuando. Não, mas esse preto não é um preto de alma branca. E hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, até em programas de reality show, a gente sabe que uma pessoa preta não tem alma branca e que tudo bem, é independente da cor dela, porque ela tem que ser aceita como ela é. Palavras como enegrecer não são usadas mais.
E também a presença da pessoa negra, e eu tenho que falar sobre isso, a gente percebe que nos comerciais, elas estão com espaço maior, afinal são 56% da população. Isso tudo é para que as futuras gerações e nós mesmos repensemos esses estereótipos. Porque aí o mercado de trabalho acaba sendo justo. Assim também a sociedade acaba sendo justa. Porque tudo é um reflexo. Para algumas pessoas, traz uma estranheza. Mas também aí a gente tem que ter essa escuta ativa. Na escuta ativa é quando a gente vai conversar sem julgamentos. Numa CNV, a comunicação não violenta. Exatamente, é um momento onde nós ouvimos e ouvimos com atenção. A gente está num momento onde as pessoas querem falar, eu acho muito nobre, muito justo, e nós precisamos ter o direito à fala. Só que além do direito à fala, as pessoas precisam parar, né, para ouvir e ouvir com atenção e ouvir com cuidado. Não basta você dar o microfone na mão de uma pessoa sem ter quem escute, né? Exatamente. E aí, e também nós temos que perceber até que ponto a gente não detona o gatilho no outro. Vamos falar sério? Nós ficamos 3 anos numa pandemia, fechados, encarcerados quase dentro das nossas casas. Muitos dos adolescentes, por exemplo, que têm 16 anos, dos 13 aos 16, perderam toda a experiência que nós tivemos dos 13 aos 16. Dos 15 aos 18, também perderam. Pessoas mais velhas que também se viram solitárias. Então, é como uma famosa apresentadora de TV fala: ninguém está totalmente 100%. A saúde mental é importante. Então, é importante a linguagem que a gente vai usar para não detonar futuros gatilhos. E tudo isso é relacionado ao tema viés inconsciente, porque inconscientemente nós ativamos gatilhos em outras pessoas. Exatamente. E ao mesmo tempo, inconscientemente, nós julgamos e tomamos decisões. Seria isso, Cássia? Exatamente. Inclusive, esses gatilhos têm um nome, chamam-se microagressões. E quais são elas? Por exemplo, falar: mas você não é negro, seu cabelo não é de negro. Mas seu cabelo você tinha que cortar, tá muito ruim. Geralmente é a aparência física. Porque no Brasil, apesar de ser a 10ª economia mundial, segundo o FMI, é o país número 1 em cirurgias plásticas. E aí, se a gente pensar, como que um país que é a 10ª economia mundial consegue tanto dinheiro para tanta gente fazer cirurgia plástica? Ser de uma aparência que a sociedade considere bela é a busca essencial dessa sociedade. E isso está muito errado. E eu vejo com uns olhos bem de perto o quanto que as pessoas mais jovens conseguem perceber isso e desconstruir. Vamos falar de desconstrução. Tem pessoas com deficiência que estão nas plataformas, nas redes sociais, mostrando sua deficiência e sua personalidade, assim como pessoas que são gordas, assim como trans, porque gordofobia, transfobia, qualquer tipo de preconceito não dá mais para aceitar hoje, em 2023. Cássia, em uma recente viagem ao Rio de Janeiro, em janeiro de 2023, uma pessoa olhou para mim, uma pessoa branca, com cabelo liso, grande, e disse: olha, você nem é tão negro assim. Você é um negro bonito. Seu nariz é fino, seu cabelo é um cabelo bom. Seria uma microagressão? O que seria isso? Exatamente. Não existe cabelo bom ou cabelo ruim, em primeiro lugar. E assim, tem uma discussão muito grande na academia, inclusive, e eu preciso citar uma pessoa, que é o professor Hélio Santos, maravilhoso professor Hélio Santos, que está há décadas na luta no movimento negro. E perguntaram para ele: mas e quem é pardo e quem é negro retinto? Essa discussão não é boa. Sabe por quê? Porque na hora da polícia prender alguém pela cor, ela não vai querer saber se a pessoa é parda ou negra, ela vai prender e eventualmente até assassinar. Quem vai sofrer o preconceito é o pardo e o negro. Mas para a nossa sociedade baseada em cor, diferentemente dos Estados Unidos, que é baseado em origem, fica essa história também que tem a ver com uma coisa histórica do racismo estrutural. A Igreja Católica, durante muito tempo, do século XVI em diante,
ela tinha o mito que os filhos vindos, as pessoas vindas da África eram filhos de Cã, que era o filho do Noé. Tem até um quadro chamado O Milagre de Cã, a Herança de Cã. Então, por esse fato dessas pessoas serem filhos de Noé, elas não teriam, como eu posso dizer? Elas não teriam a personalidade boa. E esse quadro é muito interessante, porque mostra uma senhora retinta, de pele retinta, orando, agradecendo os céus. Sua filha, que era miscigenada de branco com preto, com a pele não tão retinta, casada com um homem branco, e o neto saiu branco, e ela agradece. Porque durante muito tempo também foi ensinado nas famílias negras que tinha que embranquecer a família, para que a sua descendência não sofresse tanto preconceito. E é importante dizer que tudo isso era muito de forma velada. A maneira com que eu sofria preconceito quando eu era nova é diferente de hoje, porque ninguém se falava sobre isso. Hoje nós damos nome à violência, né? E como diz Djamila Ribeiro, é importante dar nomes. Porque a partir que do momento que você dar nomes, você se manifesta, e isso pode criar, inclusive, políticas públicas para que haja uma uma ação em relação a isso. Porque senão fica na inércia. Tem racismo. Falou, mas nada acontece. Outro termo do professor Hélio Santos, racismo inercial. Quando a coisa vai e ninguém faz nada, fica-se e só se olha. Hoje em dia já não dá mais para olhar. Então, Cássia, antes de falar de racismo e de todas as outras violências, nós precisamos falar de viés inconsciente, que é a reprodução inconsciente das pessoas sobre algo, né? Como a gente consegue desconstruir isso? É com informação. É isso que você nos passou, né? Informação. E onde as pessoas têm acesso a essas informações em um momento onde, em um clique, com um celular, com um computador na mão, elas acessam diversas informações e nem sempre essas informações que elas recebem são informações que eu diria saudáveis, boas, talvez sejam informações cheias aí de preconceito, racismo, que no lugar de remover todo esse preconceito, de trabalhar esse viés inconsciente, piora. Então, boa pergunta. Os neurologistas estudaram muito sobre viés inconsciente. Em Harvard tem um teste chamado Implicit Test, que é um teste de viés implícito. E você faz esse teste para saber o quanto que é o seu viés inconsciente. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, seria uma boa para mostrar para todo mundo esse tipo de viés. São catalogados mais de 200 tipos, mas tem 3 ou 4 que são os mais comuns. Por exemplo, viés de afinidade. Uma pessoa vai selecionar um candidato X. Aí ele vê que esse candidato estudou na mesma escola que ele estudou. Fala, nossa, que interessante. Aí a tendência é contratar essa pessoa sem ao menos saber se essa pessoa é boa no que ela faz ou não. Um outro tipo de viés, o viés halo de áurea, né? Quando pessoas que são consideradas belas de acordo com o patriarcado, homem hétero, branco, olho claro, loiro. Esse tem mais chance de ser contratado em relação a outras etnias. E essa informação também tem um outro de grupo. E esse de grupo prejudica até a empresa, na verdade. Porque é quando você quer estar presente nesse grupo, numa reunião, e ninguém quer discordar. Não, eu vou ficar quieta, eu não vou falar nada para eu não aparecer tanto, porque pode ser que eu esteja errada. E, de repente, a sua opinião é muito válida na hora. Agora, um dos grandes problemas é o viés de algoritmo. Porque isso já foi visto, né? Hoje nós temos algoritmos em todas as redes sociais e ela pode denunciar uma pessoa como sendo assassino, sem ser. Não sei se você acompanha a Fortaleza, que acharam que o Michael B. Jordan era um assassino. Um tremendo erro, né? Um tremendo erro. E esse viés de algoritmo, depois, se você quiser, eu passo dicas de alguns filmes que é bem interessante para a gente poder ver e entender. Cássia, para algumas pessoas, viés inconsciente, racismo, violências, todas essas pautas de cunho social,
elas são mimimi. Se você tivesse hoje de frente com uma pessoa que falasse, olha, Cássia, tudo isso pra mim é mimimi, não passa de choro de gente que está sendo privilegiada por políticas públicas. Porque Uhum. há essa conversa. Sim. Em 2 minutos, o que você diria para uma pessoa com esse pensamento? Em primeiro lugar, tentaria contar uma historinha. Como que foi o seu primeiro emprego? Como que você conseguiu? Ela pode falar, olha, eu fui num banco, fui contratada assim, assim, assim. Aí outra pessoa, isso eu estou falando há 20 anos atrás, outra pessoa que é negra, será que conseguiria a mesma posição? Se não fosse, por exemplo, uma fundação de um banco? E como que foi o seu namorado ou sua namorada, primeira namorada, dentro da escola? Foi normal? Todo mundo? Foi a atração pelo seu tipo físico é a mesma que se tem de outro? E dentro do seu trabalho, como que é a promoção das mulheres negras e dos homens negros? Quantos homens negros tem na gerência, na presidência, no conselho da sua empresa? Porque não adianta falar da boca para fora. Aliás, isso é que a sociedade está pedindo. Tem que ser na prática. Não dá mais. E aí eu vou falar de uma famosa rede de TV aberta, que até 2 anos atrás nós víamos uma só jornalista negra e ela era alvo de tudo, das coisas boas e ruins. O ataque a essa mulher era insano. Ai, porque ela fez isso, ela fez aquilo, mas ela não fez nada demais. E hoje em dia, essa emissora, todo jornalismo tem metade, metade. 2 homens brancos, uma mulher negra, um homem negro. Todos os programas de entretenimento. Porque isso mudou lá dentro, entrou uma pessoa especialista nisso, e para justamente exemplificar. Para a gente conseguir falar com outra pessoa, como eu disse, precisa de escuta ativa. Tem um exercício também bem interessante, eu gosto de dinâmica, que é o seguinte: estão todos numa mesma linha. Aí fala, dê um passo atrás se você já teve sua casa inundada. Dê um passo atrás se você foi criado só por uma mãe, pela sua mãe sem o pai. Dê um passo atrás se você já foi rejeitado pela sua cor de pele. Dê um passo atrás se seu cabelo foi motivo de chacota. E aí, quando você vê na linha frontal, só tem pessoas brancas. Então, é exercitando esse olhar de empatia, percebendo que a possibilidade de crescermos é juntos, porque o racismo não é problema do negro, é o problema de toda a sociedade. Mas é importante a gente desconstruir o olhar e também conversar numa boa, porque quando a gente vai para conversar e não tem essa escutativa, às vezes o outro não está preparado e não entende. Conversar com calma, pelo menos é o que eu acho. Então, pelo que você me falou, você identificaria os problemas, né? Ou faria com que a Uhum. pessoa olhasse para a vida dela para tentar identificar o lugar de Sim. privilégio que ela está e, Isso. tudo aquilo que ela não está conseguindo ver. Então, uma Isso. estratégia que nós podemos utilizar e compartilhar com as pessoas é essa. Exatamente. Usar essa dinâmica de identificar os problemas, dar nome e mostrar quais são. Isso. É isso, Isso. Cássia? Exatamente. Mesmo porque existe muito conflito hoje em dia. A política de ESG, que é Environment, Social Governance, em meio ambiente, social e governança. As empresas, quando elas querem mexer com o dinheiro, na verdade, né? A BT3 está com mais de 3 milhões para ser aplicado em ESG. O BlackRock, que é um fundo enorme nos Estados Unidos, que quem começou com essa história, também está com milhões de dólares a serem aplicados. A ONU já tinha falado desde 2015 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e as empresas estão envolvidas. Então, se a empresa quer crescer hoje em dia, ela tem que estar alinhada com isso. E aí pega muita gente de surpresa. Não, mas como assim? Como assim? E aí, pela minha experiência, é importante a conversa. Eu participei de comitês de pessoas com deficiência, de comitês de pessoas negras.
E era importante termos aliados. Porque, como diz Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, o papel dos aliados é importante também, para poder juntos fazermos essa sociedade crescer muito mais harmônica, com a diversidade, sabendo aceitar o outro como ele se apresenta, e não como nós queremos que ele fosse. Você falou uma frase muito bonita hoje sobre empatia. Falei sim, nós estamos conversando sobre empatia e algumas pessoas dizem que elas precisam se colocar no lugar do próximo. Eu entendo que empatia é quando você trata o próximo da forma que ele quer ser tratado. Isso. Porque às vezes nós estamos em posições, às vezes não, isso é um fato, estamos em posições diferentes, uma sociedade muito diversa. E a forma que eu quero ser tratado é diferente da forma que você quer ser tratada. Então nós precisamos identificar como a pessoa quer ser tratada e assim tratá-la da forma que ela quer. Perfeito. Esse foi o primeiro bloco sobre viés inconsciente com Cássia dos Anjos.